Boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença de vocês e vamos iniciar, como sempre, com a nossa oração, o Pai Nosso. Pedir a Deus que nos proteja com relação ao nosso encontro toda terça-feira, que possa nos intuir a todos nós, né? A vocês, a vocês que presenciam, a nós que estamos falando, a manager que vai abrir o Evangelho ao acaso, para que possa ser bastante útil essa nossa live para todos nós, né? Lembrando a todos vocês que os dois ouvidos mais perto da minha boca são exatamente os meus. Então, provavelmente, sou o que mais preciso. Faremos, então, um Pai Nosso, todos juntos, de olhos fechados, para melhor concentração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graça ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria começar pelas nossas informações. Nesses tempos de pandemia, nós estamos sempre relacionados com algum tipo de transmissão, né? Que seja pelo YouTube, que seja direto pelo Facebook, ou através de plataformas como essa daqui, a StreamYard, ou a Cisco Webex, ou a Microsoft Meeting, tanto faz. E a terminologia ainda é um complicômetro para nós. Eu sempre coloco transmissão ao vivo, né? E uma amiga lá de Santa Catarina, desculpe, de Joinville, ela me fez a observação, mas vocês estão fazendo ao vivo no Sheila? Não, eu falei, eu faço uma transmissão ao vivo em casa. Então, eu preciso corrigir minha divulgação para que seja transmissão ao vivo em casa e não no Sheila. Obrigado, Tereza. Com relação ao que vai acontecer agora em setembro, nosso drive-thru será dia 16 e 19 de setembro, uma quarta-feira e um sábado, 16 e 19 de setembro. E eu queria agradecer a ajuda de todos, né, com relação ao drive-thru, com relação à vaquinha, me perguntaram a respeito da vaquinha eletrônica. Aliás, da vaquinha eletrônica, eu preciso avisar vocês que quando é utilizado o sistema de cartão, aparece Safety Pay. Na realidade, esse é o sistema financeiro que a vaquinha usa, né? Mas ele é, na realidade, direcionado para o Recanto de Luz Irmã Sheila. Mas Safe to Pay, né? Que em inglês é Safe to Pay, seguro para pagar. É exatamente o sistema financeiro da vaquinha eletrônica. Então, é uma opção para quem está fazendo depósito na vaquinha, né? De outras cidades, ou tem dificuldade de vir até o Sheila. Então, a gente restabeleceu o funcionamento da vaquinha eletrônica. Tá ok? O drive-thru, então, é dia 16 e 19, das 10 às 16, né? E eu vou fazer uma apresentação de um pequeno vídeo, novamente, a respeito de um dos nossos trabalhos que nós estamos realizando. Estamos fazendo com relação às atividades sociais nossas, né? Então, vamos lá, compartilhar. O Recanto de Luz Irmã Sheila tem um novo projeto, SOS Pets Ricardo Gará. Vou contar rapidinho para vocês uma história. Em 2012, montamos o Jovens do Bem,
um grupo de jovens, onde o Ricardo também participava. Fizemos várias ações, inclusive junto a creches, a shows e tudo mais. Depois de alguns anos, o Ricardo, muito apaixonado por animais, juntou mais outros jovens e criou o SOS Pet. Eles fizeram várias ações, mas o grupo acabou se dissolvendo com o tempo. Depois ele se engajou no Domingo Fraterno, foi nosso Papai Noel, fez muitas brincadeiras, apesar de sua pouca participação junto à sua namorada no Domingo Fraterno, junto às famílias assistidas, ele deixou sua marca. Em 2018, em novembro, os dois sofreram um acidente muito feio de carro por falhas mecânicas e os dois partiram. A Thaís, que junto com o Ricardo já fazia parte daquele grupo anterior, reativou o SOS Pets e batizou com o nome de Ricardo Gará, homenageando. Eles fizeram muitas ações, até recentemente, e agora esse projeto está como um projeto parceiro do Domingo Fraterno, junto às famílias assistidas do Irmã Sheila. Então, esse projeto SOS Pets Ricardo Gará está trabalhando com os animais das famílias assistidas pelo Irmã Sheila. Pedimos a sua ajuda para esse novo empreendimento. Obrigada. Esse foi, mostra o drive-thru de agosto, né? Mas com relação agora ao drive-thru de setembro, dia 16 e 19. Qualquer doação, já me fazem essa pergunta, e então aproveito até para esclarecer vocês, né? Qualquer doação pode ser entregue no Sheila, no horário comercial, de segunda, sexta e no sábado também. Por quê? Porque, na realidade, quem está tomando conta da chácara lá do Recanto Luz Irmã Sheila mora lá, né? O Zé Caetano, José Caetano, que vocês conhecem, né? Tarefeiro, voluntário, inclusive, ele fica lá. É só apertar a campainha ou tocar a buzina que ele recolhe todas as doações. E as doações, aqui vocês viram a ração, mas, na realidade, as doações são qualquer coisa. Com exceção de móveis, que eu sempre costumo dizer, a gente recebe, por exemplo, meias de algodão. Nós acabamos de receber 60 cobertores de uma empresa que pega essas meias de algodão recicladas e nos devolvem na forma de cobertores. Então, 60 cobertores que acabaram de chegar e vão para as famílias assistidas. Como é que é o nome da empresa, manager? Pocket. Pocket é a empresa que faz isso. E ele faz com muitas outras instituições. Eles reciclam as meias de algodão e acabam transformando em cobertores e mandam para as instituições que enviaram. 60. Mas recebemos tampinhas de garrafa PET, as garrafas PETs, essas, por exemplo, como os lacres das latinhas, elas se transformam em produtos de limpeza para fazer a manutenção, a limpeza da casa, né? E também os remédios, né? Hoje me perguntaram a respeito dos remédios. Remédios, mensalmente, nós enviamos para uma farmácia comunitária que entrega esses remédios gratuitamente.
mediante apresentação de receita, né? Faz um trabalho maravilhoso, é do nosso amigo Fernando Petiti, que atende de 400 a 500 pessoas por dia, através de uma farmácia comunitária que existe desde a década de 70. Se não me falha a memória, foi em 1974 que foi fundada essa farmácia, né? Então, tudo é aproveitado e o nosso foco principal são essas centenas de famílias que a gente atende, né? Através do Recanto e Luz Irmã Sheila. E agora, os pets, por exemplo, né? Os gatinhos, os cãezinhos e assim por diante, são para essas famílias, porque elas também estão tendo dificuldades para até dar alimentação para essas famílias, né? Então, olha, tem a vaquinha eletrônica, se entrar no Facebook do Recanto e Luz Irmã Sheila, vai achar, se colocar Recanto e Luz Irmã Sheila, vai achar a vaquinha, tem a conta bancária, que é do Irmã Sheila, tem o drive-thru, tem sempre gente para receber as doações lá no Recanto e Luz Irmã Sheila, né? Nós estamos, graças a vocês, mantendo as bolas no ar, né? Esperamos que nenhuma delas caia. Falta pouco, né? Quem sabe em uns 2 meses nós já restabelecemos pelo menos parcialmente as atividades, mas falta pouco. Vamos manter essas bolas no ar, né? Já desde março que vocês conseguem fazer isso. Queria também aproveitar de novo para agradecer a retransmissão da Doutrina Web Rádio do Rio de Janeiro, da Andrea Meléu, e do Dorival Strello e do Juvan, que é a Rede Espaço Espírita, lá de Santa Catarina, de Barra Velha. Rede Espaço Espírita, nosso grande amigo Dorival Strello e nosso grande amigo Juvan, né? Que a gente sempre, quando desce para lá, a gente acaba fazendo palestras, nos vendo e assim por diante. Outra informação que eu queria compartilhar com vocês, eu vou mostrar o slide agora. Então, amanhã, o Edson Barbosa de Souza, o nosso médium de cura, o Edson Barbosa de Souza, vai participar de um programa onde teremos várias outras pessoas, em geral pastores, ou seja, ministros ou padres, e o Edson como médium representante espírita desse trabalho, que vão falar sobre falsos profetas. Eu vou amanhã lançar no Facebook, lançar no Instagram, lançar na nossa WhatsApp, nossas listas de distribuição de WhatsApp e no YouTube, todas essas informações de como vai ser. Lá vai estar a operadora, né, que é o canal 10.1 HD. Canal 10.1 HD chama-se Programa em Revista da Rede Brasil, com Eve Sobral. Programa em Revista na Rede Brasil, com Eve Sobral, é às 11 horas da noite, né? Uma gravação já foi feita, mas vai ser apresentada amanhã, às 11 horas, na Rede Brasil, em revista com Eve Sobral, no canal 10.1 HD. Eles vão falar sobre falsos profetas, que, aliás, um tema da hora, né? Um tema muito importante. E o nosso amigo, o irmão Edson Barbosa de Souza, estará representando o lado espírita, né? Nesse programa. Então, não percam essa oportunidade de ver bambambãs falando a respeito dos falsos profetas. Sobre a ótica, né? Sobre a ótica de várias religiões, né? E assim, vamos lá. Eu acho que já dei todos os recados que eu queria, a transmissão. Sim, tem o bazar. Não esqueçam que o bazar está ativo, é na Rua Miguel Prisco 583, Rua Miguel Prisco 583, toda sexta-feira, a Glorinha lá com a Catarina, elas estão colocando o bazar em funcionamento já há uns 2 meses, mais ou menos, né? E é uma das formas, inclusive, que a gente ajuda as famílias que vão lá procurar o Bazar da Pichincha, né? Então, como Bazar da Pichincha, tem muita coisa mais em conta. Eu vou pedir agora para manager e assistente abrir o Evangelho ao acaso.
Está no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E o item é o 9º, que diz o seguinte: ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo será o de vê-lo entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vê-los tê-lo feito feliz. Então vós mesmos, atormentados de remorsos, pedireis para reparar vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para eles, né? Na qual os cercareis de cuidados mais esclarecidos, e ele, cheio de reconhecimento, vos cercará de seu amor. Duas coisas me passaram pela mente, e uma delas está relacionada com o que eu chamo de 3 classes de famílias da humanidade terrestre atual. Eu já estou tentando fixar para não esquecer. E a outra é com relação exatamente ao que acontece depois, né? Quando a gente desencarna, volta para o mundo espiritual e faz um balanço das coisas que foram realizadas, né? E a gente percebe no mundo espiritual as coisas boas e as coisas ruins que nós acabamos de fazer, né? Existem mentores que nos ajudam na identificação das nossas fortalezas, mas também nos ajudam na identificação das nossas fraquezas, né? E nós temos falhado muito com relação aos filhos, né? Em geral, eu posso dizer que nós falhamos muito com relação aos filhos. Então, volta ao mundo espiritual e a gente percebe que deixou uma lacuna, não os preparou corretamente, ou não os preparou o suficiente, e tudo aquilo que acontecerá, nós seremos não só coniventes, mas responsáveis também pelo que eles fizeram. Tudo aquilo que moralmente deixamos de contribuir para o crescimento evolutivo do nosso serzinho, do nosso filho, da nossa filha, e as falhas que ele cometer, obviamente que são responsabilidade deles. Mas se nós não nos empenhamos em fazer com que eles adquirissem valores, que eles corrigissem defeitos, né? Ou pelo menos não tentamos fazer isso, não quer dizer que a gente consiga fazer isso, nós também seremos responsabilizados perante Deus, mas eu diria perante nossa consciência, né? Perante Deus que está em nós, por tudo aquilo que nós deixamos de fazer, né? E teremos que voltar novamente para poder completar aquilo que nós deixamos de completar. Como assim completar? O que é esse completar? Na verdade, nós espíritas temos muita mania de falar que temos karmas, provas, expiações e assim por diante. E a gente esquece que a gente tem missões também, né? Cada ser humano tem sua missão. E uma delas é receber os filhos, receber espíritos, né? E a maioria das vezes que são espíritos afins das nossas famílias, afins espiritualmente falando, para que a gente contribua com o processo evolutivo deles. Não é só para dar comida, dar escola, ter um plano de saúde e botar eles na vida, não. Assim como nós temos que fazer a nossa reforma íntima, assim como nós temos que crescer, evoluir, nós temos um papel perante esses seres que estão um pouquinho mais atrás da gente, do ponto de vista cronológico, né, de idade, porque, na verdade, eles estão novos, nós já temos alguma experiência, e quando não cumprimos nossa missão, nós também somos responsáveis. É a mesma coisa que um médico
que não faz o trabalho direito na sua clínica. Ele é responsável pelas consequências com relação aos seus doentes. É da mesma forma que um profissional de qualquer outra categoria que não realiza seu trabalho. Ele é responsável pelas coisas que desandam, né? E assim por diante, na comunicação, por todas aquelas informações que só prejudicam a humanidade. O repórter, ele é responsável pelo mal que ele está realizando quando ele faz isso, né? Com relação aos filhos, nós temos a mesma responsabilidade. Então, se a gente deixar de ajudá-los no processo evolutivo por omissão, né, nós seremos responsabilidade. E o pior, a gente verá as consequências do que acontecerá. Se ele desanda, provavelmente, quando ele retorna, ele vai passar um período no umbral. E acho que é bacana, né? Um pai, uma mãe, já mais ou menos recuperada, já lá na sua colônia espiritual, que pode ter passado, inclusive, pelo umbral, tudo bem, mas que já está numa outra situação, ver um filho no umbral. Deve ser terrível você acompanhar o sofrimento dos teus filhos, né? Dos nossos filhos, numa situação em que eles estão pagando pelos erros deles e pelas nossas omissões. Por isso que depois a gente pede, ajoelhado, para que a gente tenha uma nova oportunidade reencarnatória para corrigir o que nós fizemos. Só que o desvio agora é um pouquinho maior, porque eles também se comprometeram com coisas na reencarnação passada, nessa reencarnação. Eles vão ter que corrigir também esses plus que adquiriram na reencarnação que você falhou como genitor ou como genitora, como pai ou como mãe, né? Então, vem uma coisa um pouco mais pesada agora, né? E outra coisa também, todas as coisas que a gente cria em termos de crenças e valores, a gente sedimenta através do hábito, né? Através da repetição. Então, se a gente tem um vício, cometeu esse vício 10 vezes, a gente está lá registrando isso, moldando isso em nós, esse vício. Se nós repetimos novamente esse vício, uma nova reencarnação, nós estamos fortalecendo o vício. Então, por isso que eu disse que é pior, porque, na realidade, a gente está criando e reforçando o hábito, que é o vício, que é aquele erro. Então, quando a gente deixa de tentar ajudar a corrigir um determinado defeito, nós estamos ajudando a pessoa, através da repetição, reforçar o problema que ela tem. Se torna muito pior. E, muitas vezes, uma reencarnação não é suficiente para você corrigir um vício, um hábito que você adquiriu, né? Vamos pensar numa coisa boba, boba no sentido que a pessoa fuma uma encarnação, fuma uma segunda encarnação, fuma uma terceira reencarnação, e na quarta, na quinta, aquilo está tão impregnado nele que ele tem uma dificuldade enorme de mudar esse hábito. Com orgulho, com egoísmo, com a vaidade, com a cupidez, é exatamente igual. Quanto mais a gente reforça o vício pela repetição, mais isso se torna um hábito e, consequentemente, mais difícil é mudar. Você imagina como o pai vai voltar, ou como mãe vai voltar de novo, e terá que corrigir agora algo que está mais enraizado. É como um câncer em que você não trata no primeiro mês, vai tratar no segundo está pior que o primeiro. O tratamento é mais complicado. E se deixar para o terceiro mês, é mais complicado ainda, né? Então, quando a gente deixa que os defeitos dos filhos vão se enraizando, vai ser cada vez mais difícil o caminho de retorno. E a responsabilidade é nossa. Nós vamos ser responsabilizados pelos erros que eles cometerem, seremos parceiros desses erros e seremos responsabilizados por não ter cumprido a nossa tarefa. E eu lembro que eu queria falar das 3 grandes classes de família. Eu costumo classificar as famílias da humanidade terrestre em 3 classes hoje. Nós temos uma que é muito pequena, que são os pais esforçados, né? Que é pequena. Aqueles que realmente estão preocupados com a educação, aqueles que estão preocupados com o futuro, não só futuro material. E é pequena. E por que é pequena? Eu vou dizer logo por que é pequena. É só pegar um centro espírita que tem
2.000 pessoas que transitam pelo centro espírita, como é o caso do Sheila, para fazer tratamento de cura, para fazer voluntário e faz os cursos, está cheio de jovens, e nós temos 8 gatos pingados fazendo o evangelho no lar. Então, o interesse que os genitores estão tendo no processo de evangelização dos filhos é muito baixo. E isso é geral, hein? A gente viaja aí pelo Brasil fazendo palestras e eu ouço a mesma toada em 95% dos centros. Cheio de jovens, né? E ninguém faz o evangelho, a evangelização infantil. Jovem, que eu falo adolescente, é uma raridade dentro dos centros espíritas, né? Então, é importante a gente se preocupar com esse lado espiritual, que não seja um centro espírita, que seja uma igreja, que seja um templo, não interessa. Que seja um processo de amadurecimento evangélico dentro de casa, mas a verdade é que os pais espíritas, em geral, não fazem. Então, por isso que eu volto a dizer, existe uma quantidade muito pequena de pais que são esforçados em todos os sentidos, no sentido de dar o melhor para as crianças, mas também fazer com que eles cresçam fortalecidos e preparados para a vida, e já cresçam também com princípios, valores morais, né? Com base, com sustentação, para ter uma vida espiritual também, né? Não estou dizendo para ser carola de igreja, eu estou dizendo uma pessoa que valoriza seus princípios morais, né? Depois nós temos um grupo que também é pequeno, né? E que são os pais que estão em conflito consigo mesmo. São aqueles, por exemplo, que têm que trabalhar, o pai e a mãe têm que trabalhar culturalmente, eu já comentei isso, a mulher ela está durante 3.600 anos, são pelo menos 3.600 anos, que a gente só ouvia, né? Agora, graças a Deus, isso não existe mais. Mas que a mulher tem que cuidar dos filhos, quem trabalhava é o homem. Mas isso ficou registrado pelo hábito, hein? Lembra do que eu falei do hábito? A mulher, durante 3.600 anos, ouviu que devia ficar em casa cuidando dos filhos, né? Agora, isso mudou. Houve uma evolução, nós mudamos. Mas o que está registrado no perispírito? O perispírito é um grande HD. Ele registra todas as informações da nossa reencarnação. Nossas reencarnações, todas elas, desde o princípio dos tempos, quando nós fomos criados, tudo isso está nesse grande HD que é o perispírito, né? E fica o registro. Durante 3.600 anos, ouviu a mesma coisa. Durante 3.600 vai para trabalhar agora, volta com sentimento de culpa. Ah, não fiquei com meus filhos. Aí o que acontece? A superproteção, né? A criança que recebe absolutamente tudo num processo de compensação. E a criança é esperta, hein? A gente acha que a criança, que inocente, né? Jesus falou assim, sejam inocentes como as crianças, né? Uma criança de 1 ano, olha para você, ele já, com o radar, ele já sabe todo o teu perfil psicológico, né? Com o radar. Com 1 ano já sabe exatamente tuas fraquezas, tuas fortalezas, e já sabe como lidar com você. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque é um espírito, como nós somos um espírito, né? E percebe onde é que, por exemplo, que nós estamos com remorsos, por exemplo, de não estar dando a atenção que a gente acha que deve dar. E tem a questão da superproteção, né? Nós passamos por dificuldades, não, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Então, a criança, o que acontece? Ela é superprotegida, é mimada, ela não, nesse grupo, né? Não sabe receber um não, esse não existe, né? Mas quando existe esse não, ele não sabe receber esse não, né? E nós chegamos depois na fase adulta com esses filhos que não estão preparados para os verdadeiros embates da vida, porque lá fora não é assim não, hein? Vocês sabem muito bem que lá fora não tem nada disso, né? Você vai receber muitos nãos e vai ter que engolir a seco. Então, essas são 2 classes de famílias que são pequenas e são pais bons, não são ruins, não, são bons, né? E nós temos uma esmagadora maioria daqueles que eu chamo, não estou nem aí. O importante é meu trabalho, é aquilo que eu
quero, é meu lazer, agora não perturba, fica brincando com o teu celular, isso em todas as classes sociais, porque celular está disseminado em todas as classes sociais. Pode não ter comida na mesa, mas celular tem em todas as famílias, né? Então, é aqueles pais que vão, eu chamo de manada, né? Manada, sim, manada. Seguem os modismos. A televisão diz que o bom é isso, então, tudo vai para aquele lado. A televisão diz que é aquilo, todo mundo vai para aquele lado. O Facebook mostra, todo mundo vai para aquele lado. E não estão nem aí com os idosos, os genitores, os pais, não estão nem aí com os filhos, não estão nem aí com o cônjuge, quer seja a mulher ou filho, e estão aí flutuando como o boi que acompanha o boi-chefe, né? Que vai para o coxo comer sal, ou vai tomar água, ou deita, e todo mundo deita junto, né? Então, por isso que é muito importante a gente se conscientizar da responsabilidade que nós temos com os nossos filhos, né? E a maioria de nós, na realidade, já está em processo de consertar algo que já fez errado no passado. Então, nada mais certo que a gente se conscientizar que nós temos um trabalho também dentro de casa, que é a educação dos filhos, né? Educação, do seu ponto de vista de princípios, crenças, valores, morais, para que eles possam ser espíritos bem-sucedidos no seu plano reencarnatório, tá bom? Eu vou fazer uma... Eu vou deixar a pergunta para depois, agora. Eu só quero mostrar uma coisa para vocês e depois eu vou mostrar, eu respondo a pergunta, tá bom? Só para comentar com vocês, dia 28 último foi dia do voluntário, dia do tarefeiro, certo? Então, nós temos uma surpresinha e um agradecimento para todos os tarefeiros. Jesus, que a juventude te espera para transformar a fera deste mundo enganador. Vem trazer-nos a certeza, a fé, a paz e a esperança, a sublime confiança no nosso Consolador. Jovens, o nosso Jesus nos convida com carinho para a casa do caminho, onde Pedro fez o bem. Atendei este convite, que será eterna glória, o caminho da vitória, da nossa vida no além, da nossa vida no além. Jesus querido, esperamos tua divina assistência para termos resistência do mal na terra evitar. Vem, Mestre, nosso socorro nos momentos de certeza, trazendo a doce beleza
nosso lar descansar. Jovens, o nosso Jesus nos convida com carinho para a casa do caminho, onde Pedro fez o bem. Atendei este convite, que será eterna glória, o caminho da Iriane, até onde os pais devem interferir para não ultrapassar o livre-arbítrio? A pergunta da Iriane. Iriane, até onde os pais devem interferir para não ultrapassar o livre-arbítrio? Essa é uma boa pergunta, a questão do livre-arbítrio. Eu vou começar por uma brincadeira séria, né? Quando está em... Não, está funcionando. Está funcionando o microfone. Quando a gente acorda de manhã e tem que levar as crianças para a escola, vamos imaginar que seja 7 horas da manhã. Vocês perguntam para a criança se ela quer ir para a escola? Cadê o livre-arbítrio, então, da criança se ela disser não, né? Nós temos que separar aquilo que é livre-arbítrio daquilo que é liberdade sadia com relação ao que deve ser feito, né? Eu posso não gostar de comer chuchu e posso respeitar, eu não gosto de comer chuchu. Agora, tem coisas que têm que ser feitas, tem coisas que tem que ter educação, tem que ter a educação, tem coisas que precisam ser feitas, que são muito óbvias para nós. Por exemplo, eu vou citar a questão do livre-arbítrio da parte religiosa. Muitos pais espíritas dizem que não, na realidade, trazem os filhos ao centro espírita porque eles não querem vir e eles respeitam o livre-arbítrio. Eu estou falando de filho pequeno, certo? Não é uma questão de trazer no centro espírita, mas pode ser em qualquer lugar. Mas voltamos à questão da escola. Por que a escola é importante ao ponto da criança não poder faltar? A não ser que o pai não está ligando aí para a criança, né? Ele não está com vontade, então não vou levar. Não está certo. A gente sabe, intimamente sabe que está errado. Se está doente, se está numa fase, sei lá, de depressão, alguma coisa que aconteceu, a gente pode entender, né? Mas por que é importante a escola e não é importante a parte da parte espiritual, a parte da formação espiritual, a parte da formação moral? Porque a gente tem uma tendência a dar muita importância à coisa material. Não, ele precisa da escola para ganhar dinheiro depois. Como é que, se ele não vai para a escola, como é que ele vai conseguir um diploma e trabalhar? Vamos pensar na parte espiritual. Se ele falhar na parte espiritual, no sentido de evoluir, ele está jogando fora a reencarnação. Independente do que ele fez aqui, pode ter construído casas, hospitais, coisa e tal, ele vai ter que voltar. E vai voltar do zero. Vai voltar do zero porque espiritualmente ele tem a mesma obrigação de progredir. A lei do progresso diz que nós temos que progredir em todos os campos. Intelectualmente falando, conhecimento, e na parte moral, né? É que nós confundimos um pouco. Essa questão da liberdade, por exemplo. Nós temos realmente liberdade para fazer tudo aquilo que a gente quer? Não. Nossa liberdade é proporcional ao nosso grau de maturidade espiritual. Eu costumo dizer, eu usava essa simbologia, quando nós estamos dando os nossos primeiros passos como seres humanos, Deus nos dá
um barquinho bem pequeno. Dentro do barquinho nós temos a liberdade, o livre-arbítrio, né? A liberdade de poder fazer o que a gente bem quiser. É respeitado esse livre-arbítrio dentro desse barco. E a gente vai ter as consequências dos atos que a gente faz dentro desse barquinho, né? Se as nossas obras forem boas, seremos recompensados. Se as nossas obras forem ruins dentro desse barquinho, é umbral, é todas aquelas consequências, a reharmonização, voltar aqui para consertar tudo aquilo que a gente conseguiu quebrar dentro desse barquinho. Mas a nossa liberdade está restrita ao barquinho. Quando a gente vai crescendo espiritualmente e intelectualmente, no sentido da aquisição da sabedoria, Deus nos dá um barco maior. Então, nossa possibilidade de trabalho é muito maior dentro desse barco. Mas continuamos a estar dentro do barco. Ninguém vai se jogar no mar. É por isso que eu usei a figura do barco. Nosso limite é os confins, né? Essas extremidades que é esse barco. Então, nossa liberdade é proporcional à nossa capacidade de saber usar o livre-arbítrio. Deus está cerceando o nosso livre-arbítrio, cerceando nossa liberdade dentro de determinados limites? Não. Quando eu falo para uma criança, você vai estudar? Sim, senhor. Eu estou fazendo isso. O barquinho dela está lá. A escola faz parte desse barquinho. Ele não vai poder deixar de ir para a escola, vai ter que ir para a escola, né? Isso com relação à parte moral, com relação a tudo. Então, nós temos que fazer uma distinção muito grande entre livre-arbítrio e a liberdade. Deus não nos dá liberdade infinita. A nossa liberdade é perfeitamente proporcional ao nosso grau evolutivo, sabedoria e virtudes. Dentro dessa liberdade que nós estamos confinados, Deus nos deixa exercer o livre-arbítrio e nós teremos as consequências das coisas boas ou não. Só que quando nós estamos na infância, nós temos o nosso livre-arbítrio também cerceado em função daquilo que é bom ou aquilo que é ruim com relação ao que a criança faz. Eu não posso deixar uma criança de 5 anos tomar determinadas decisões. Ela não tem discernimento ainda para tomar decisões. Então, por exemplo, se eu sei que ela tem que evoluir espiritualmente e ela não tem consciência que tem que evoluir espiritualmente, eu com 5 anos de idade nem sabia o que era isso. Aos 7 também não. Aos 12 eu comecei a ter uma ideia dessa história da evolução espiritual. Meus pais iam me deixar livres? Não, naquela época eles me levavam para a igreja, né? Eu fiz o catequismo, eu era católico, fazia o catecismo, né? Desculpe, e acabei fazendo a primeira comunhão, era coroinha, inclusive, né? Por mim eu não teria ido, mas era importante, meus pais sabiam disso. Então, o meu livre-arbítrio estava ultrapassando, quando eu tomei a decisão de não ir, estava ultrapassando esses limites do que é seguro para o ser humano com 5 anos de idade, com 7 anos de idade ou 10 anos de idade. Senão, a gente poderia usar o mesmo critério, né? Porque Deus nos cerceia a liberdade. Como é que fica o livre-arbítrio? Espero ter respondido a pergunta. E eu vou pedir para a Mégia fazer a abertura de mais uma lição. Novamente, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no caso a tradução de Salvador Gentili, o grande Salvador Gentili, capítulo 11, amar seu próximo como a si mesmo. Deveis àqueles de quem falo o socorro de vossas preces. É a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso, é um miserável, é preciso o expurgar da terra. A morte que se lhe inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Olhai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz perto de si? Lamentaria por ele. Consideraria esse ser como um doente bem miserável.
e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer isso em realidade, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir seu espírito durante alguns instantes que deve ainda passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode tocar seu coração. Se orardes com fé, ele é o vosso próximo, como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada, como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Isso aqui é uma rainha de França, Elisabeth de France, da França, de France, que passou essa deve ter sido uma psicografia em 1862. Se não foi uma psicografia, foi uma psicofonia, mas foi registrada pelo Allan Kardec. Uma boa observação essa para todos nós, né? Vale para todos nós, sem exceção. Orar pelo próximo. Vamos voltar à época de Jesus. Nós estamos há 2000 anos atrás. Você imagina como é que era o povo 2000 anos atrás? Querendo apedrejar adúltera. Todos adúlteros, né? Mas querendo apedrejar adúltera. Querendo crucificar os ladrões, querendo crucificar Jesus, fazendo mal, as pessoas ficavam largadas, tanto que a Casa do Caminho recolhia todos os idosos jogados na rua, todas as crianças abandonadas, e você vê a figura excelsa de Jesus Cristo. Um ser que era luz, pura luz naquela época, no meio da escuridão, né? Se ele olhasse para cada um das pessoas que estavam à sua volta, tenho certeza que o que ele enxergava era de pessoas extremamente atrasadas. Em comparação a ele, então, nem se fala, né? Ele já tinha mais de 5 bilhões de anos de existência, de acordo com Emmanuel, e aquelas seres lá provavelmente tinham sido formados, criados por Deus há 70 mil, 200 mil anos. Olha a diferença do Espírito de Jesus. 5 bilhões de anos de progresso contínuo diante de uma criança, porque na verdade nós somos todos crianças, com 100 mil, 200 mil anos de existência. Se ele olhasse para cada um e falasse, isso aí é um criminoso, esse é um ser ainda abjeto, palavra do dia, um ser desprezível, que fala mal dos outros, usa a língua para caluniar, se pudesse, me venderia por algumas moedas, e assim por diante, o que ele teria feito? Ele teria dado as costas e voltado, falando, não vou reencarnar coisa nenhuma. Mas ele veio. E ele veio para fazer o quê? Para ajudar. A gente tem que se colocar da mesma forma com os outros seres. A gente vê um criminoso. Claro, é horrível ver um criminoso. Deve ter sido horrível para Jesus ver aqueles seres que queriam lá pregá-lo na cruz, depois transpassar com a lança, aqueles que ficaram ovacionando, contentes pela sua crucificação. Em nenhum momento ele teve raiva, em nenhum momento ele pensou alguma coisa ruim, ainda pede para Deus, né, que os perdoe, porque não sabem o que fazem. Ainda lá no ponto final da sua existência corpórea, lá de cima do madeiro, ele olha para cima, para o céu, e pede a Deus, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Quem somos nós para ficar criticando as pessoas que a gente costuma criticar? Quem somos nós para falar mal dos políticos, mesmo que eles estejam fazendo coisas ruins? Quem somos nós para estar falando mal de alguém que está lidando com a droga? Claro que não deveriam. Claro que eles são exemplos do que não devemos fazer. Mas se Jesus cuidava deles, no sentido de também veio
para cuidar dos doentes, né? Os sãos não precisam de médicos. Quem está são não precisa de médico. Quem está doente precisa de médico. Jesus veio aqui porque todos nós éramos doentes. Se nós não fôssemos doentes, ele não teria precisado vir. Quem somos nós para agirmos da maneira como nós estamos agindo? É só abrir o Facebook, é só ver o que aparece no WhatsApp, é só ver o que aparece na televisão, é só as conversas que a gente participa para ver como nós, na realidade, não estamos seguindo o exemplo de Jesus. É difícil? Claro, é muito difícil. Deve ter sido muito mais difícil para ele, estando 5 milhões de anos à frente. Às vezes, me perdoe eu falar isso, eu fico com pena, por exemplo, do nosso doutor Arthur Neiva, esse ser iluminado que cuida do Recanto de Luz Irmã Sheila. Com as coisas que muitas vezes acontecem dentro de um centro espírita, e não é só dentro do Recanto de Luz, acontece em todos os lugares, eu fico imaginando esses espíritos de luz, a paciência que eles têm conosco, né? Mas estão lá, perseverantes, lutando por nós, para que a gente cresça, para que a gente melhore, para que a gente participe do óbolo da viúva também, né? Eu queria mostrar um pequeno vídeo agora, que é uma chamada, que é exatamente o que eu vou fazer agora. Só um minuto. Não é o final do programa, hein? Lideranças religiosas já chocaram o planeta, até levando ao suicídio coletivo de fiéis. No Brasil, fatos estão causando espanto na população, em várias denominações religiosas. Vamos debater os falsos profetas, no Em Revista, quarta-feira, às 23 horas. Assistam o programa pelo Edson. Vocês em nenhum momento vão ver ele fazer exatamente aquilo que nós estávamos falando agora, que é, na realidade, agir como cristão. Assistam o programa e vocês verão um cristão em ação. Eu vou agora fazer a prece de encerramento, só que não vou ser eu que vou fazer a prece de encerramento. Vai ser através de um outro vídeo que eu trouxe para vocês. E volto logo depois da prece para um último comentário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, espero que tenham ouvido. Desejo para vocês um excelente final de noite. E, se Deus quiser, a gente se revê na próxima terça-feira. Um beijo no coração de vocês. Fiquem em paz.